paz do Senhor Jesus para todos. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 23. Podem assentar, irmãos? Pode sentar, irmãs? Vamos ler sentados mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, que nos diz, em o nome de Jesus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Verso 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi liberta ou ficou sã. Então aqui está Mateus capítulo 15, a história da mulher cananeia. Nós vamos orar agora, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, pedir a Deus que nos dê uma palavra nessa noite, para que a nossa fé seja fortalecida, seja mais alicerçada e cresça mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Amado e querido Deus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te pedimos que venha nos capacitar, nos ungir, nos usar, perdoar os nossos pecados e as nossas falhas e abençoar teus filhos e filhas, meu Deus. Que a fé venha pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E que o mesmo Senhor que operou milagres neste tempo que a Bíblia narra, também opere maravilhas hoje. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Mateus 15, do verso 21 ao 28. E o tema que nós queremos meditar está no verso 28. Está lá no verso 28. Se você ler aí, quando Jesus ele prova aquela mulher que estava atrás dele, que estava buscando ele, para dele receber uma bênção, não para ela, mas para a sua filha. Quando Jesus faz toda aquela provação e a mulher se sujeita, e a mulher se humilha, e a mulher passa pela provação, Jesus diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Então o tema da mensagem hoje é baseada nessa expressão de Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Irmãos, irmãs, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos, principalmente quando lemos Hebreus capítulo 11, que é chamado de o capítulo da fé, né? Porque Hebreus capítulo 11, já no versículo 1, ele começa definindo o que é fé, e lá no último versículo ele termina ilustrando o que é a fé. Quando nós estudamos sobre a fé, fé na Bíblia Sagrada significa confiança, nós aprendemos que a fé é o instrumento mais importante no mundo espiritual. Se existe algo que Deus dá valor, que Deus honra, que Deus dá importância na vida do ser humano, é a fé. A Bíblia diz que vivemos pela fé e sem ela jamais seremos recompensados por Deus. A fé ela é tão importante que ela move o coração de Deus e o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso que se você pegar agora a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6, você vai ver que está escrito assim:
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador ou o benfeitor de todos aqueles que o buscam. Então, se tem uma coisa que Deus exige do ser humano, é que ele tenha fé. A fé, ela é necessária e indispensável para alcançarmos o coração de Deus e dele recebermos a vitória. Existia um pregador antigo, um pregador antigo, chamado C.H. Spurgeon. Ele é muito famoso, existem muitos livros dele, editado por algumas editoras aqui do Brasil. Se você for nas livrarias evangélicas, você vai encontrar obras maravilhosas de Charles Spurgeon, Spurgeon disse o seguinte, uma certa feita, ele disse assim: um pouco de fé trará a tua alma ao céu. Ou seja, um pouco de fé levará a tua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à tua alma. Então veja a importância da fé na vida do ser humano. Aí você me pergunta, pastor, se a fé é tão importante assim, se a fé tem tanto valor assim, o que eu devo fazer para ter fé? Eu tenho que comprar no Magazine Luiza? Eu tenho que comprar 1 quilo lá no supermercado de fé? O que eu faço para ter fé? A Bíblia responde. Em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quem é que gera fé? A palavra. Quem é que alimenta a fé? A palavra. Quem é que dá o alicerce à fé? A palavra. A fé é importante para o agir de Deus. Para ilustrar, uma certa vez, Jesus estava sentado, Jesus estava passando na beira do mar, e lá estavam alguns pescadores sentados, lavando a rede, e Jesus parou diante de um barco, e lá estava um pescador famoso, que nós conhecemos, chamado Pedro. Pedro ainda não era discípulo de Jesus, Pedro ainda não conhecia Jesus. Jesus chegou diante do barco de Pedro e disse assim: olha, pega a tua rede, entra no teu barco e volta para o mar e volta a pescar. Pedro olhou para Jesus e ele disse assim: Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo assim: pescamos a noite toda e não caiu uma sardinha na rede, mas nem uma piaba, nada. Então, ele disse isso para Jesus. Mas Pedro, ele olhando para Jesus, ele percebeu que Jesus não era um mestre comum, não era um mestre qualquer. Ele sentiu, creio que ele sentiu algo da parte de Deus em Jesus. E ele olhou para Jesus e disse: olha, Senhor, apesar de eu ter pescado a noite toda e não ter pegado um só peixe, eu vou entrar no barco, vou para o mar, vou lançar a rede conforme a tua palavra. Se tu estás mandando eu entrar no barco, lançar a rede, então eu vou entrar no barco e vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele entrou junto com seus companheiros, lançou a rede, e quando ele puxou a rede veio quase estourando de tanto peixe. Então a fé é isso, a fé é colocar a confiança na palavra de Deus, na palavra escrita, na palavra cantada, na palavra falada, na palavra ensinada. Às vezes Deus nos envia a palavra de várias formas. Às vezes nós podemos estar dentro do ônibus, de repente nós estamos passando por um problema e alguém, balbucia lá um louvor, e aquele louvor desperta em nós alguma coisa e ali gera fé. Então Deus tem as suas formas de ativar, acionar a fé. Então a fé, ela é um instrumento, como disse Spurgeon aqui, um pouco de fé te levará ao céu, mas muita fé trará o céu até você. Veja, o texto que vamos meditar hoje é sobre a grande fé de uma mulher. Vamos meditar em 3 pontos aqui sobre esta história, porque se nós formos analisar o capítulo 15, do verso 21 ao 28,
A gente passaria aqui a noite todinha se a gente fosse versículo a versículo. Mas vamos analisar 3 coisas aqui importantes sobre a história desta mulher, Jesus e a sua filha. Primeiro lugar, quando nós lemos a história, veja que a história termina Jesus dizendo para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Então, baseado na história da mulher cananeia, qual é a primeira coisa que nós aprendemos sobre uma grande fé? Veja, em primeiro lugar, uma grande fé geralmente nasce de uma grande necessidade. Uma grande fé, vou repetir, uma grande fé geralmente nasce de uma grande necessidade. Por incrível que pareça, muitas pessoas só descobrem a fé, ou só descobrem o tamanho da sua fé, quando vem uma tribulação, quando vem um problema, quando o calo aperta, né? Quando o calcanhar dói, quando a barriga, dói também, quando a alma geme. É assim que as pessoas descobrem a fé. Então veja, em primeiro lugar, uma grande fé nasce de uma grande necessidade, porque a história diz aqui que a mulher buscou Jesus porque ela tinha um grande problema em sua casa. Ela tinha um grande problema em sua casa. E qual era o problema da sua casa? Um demônio havia possuído a sua filha. Quem são os demônios? Os demônios são aquela terça parte dos anjos que se rebelaram lá nos céus contra o Criador e de lá foram expulsos dos céus. Você quer ler essa história? Leia lá Apocalipse 12. Diz que quando Satanás se rebelou no céu, ele é representado no capítulo 12 como um grande dragão. Diz lá que ele passou a sua cauda e arrastou uma terça parte das estrelas dos céus. Esse dragão simboliza o diabo, as estrelas ali simbolizam os anjos que caíram junto com ele. E esses anjos, ao serem expulsos dos céus, eles perderam a sua glória, eles perderam a autoridade divina que eles tinham, a unção divina, e se tornaram demônios, seres perversos, seres malignos, cujo único prazer é nada mais, nada menos do que roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dos demônios. Então um demônio havia se apossado da vida da filha daquela mulher. Tratava-se de um sofrimento espiritual que afeta a pessoa em todas as áreas da sua vida. Aquela mãe, como uma boa mãe, ela viu a sua filha num estado de possessão total, a menina sofrendo, a menina sendo judiada, a menina sendo escravizada, a menina desfiando e sendo a cada dia mais destruída pelo demônio. E aquela mulher, ela acreditava que havia um ser superior que poderia derrotar aquele demônio. O demônio, quando ele possui alguém, vou repetir, o seu objetivo, meu amigo, não é te dar flores e beijinho. Ele pode até te dar flores, ele pode até te dar beijinhos, ele pode até passar a mão na tua cabeça, ele pode até fazer o bem para você, mas o objetivo final dele é te fazer o mal, é te roubar, é te matar e te destruir. Satanás não dá nada de graça. O único que dá as coisas pela graça, sem interesse algum, é o Senhor nosso Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Então aquela mãe, ela tinha um problema em casa. E este problema fez com que? Fez com que ela tomasse uma atitude. Qual atitude? Ela foi atrás da solução do problema para tentar resolver o problema da sua filha. E aonde foi que ela encontrou a solução? O texto diz aqui que Jesus estava em uma determinada cidade de Israel e que ele resolveu sair do território de Judá, ou do território judeu, e passar para as terras estrangeiras. Ele foi para uma região, chamada Tiro e Sidom, que era o território de filisteus, de
Fenícios, ele passa por essa área. Os judeus não tinham costume de ir para terras estrangeiras, mas naquele dia Jesus resolveu entrar naquela cidade. E quando aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava lá na região dela, na cidade dela, no lugar dela, e certamente ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus, ela não perdeu tempo, ela não titubeou. Ela não deu bobeira, como diz a moçada. Ela foi atrás da solução do seu problema. Ela foi buscar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem problema, irmão, irmã, que nós não devemos perder tempo. Não dá para esperar até amanhã. Tem problema que quando chega na nossa vida, a primeira atitude que a gente tem que fazer ou é fechar os olhos e curvar as cabeças e entregar nas mãos do Deus Altíssimo, ou nos dobrarmos na presença dEle e já naquele momento buscar a Deus em oração, sem perder tempo, sem dar bobeira, já é entrar na presença do Altíssimo e buscar a presença dEle. Então veja que este problema fez o quê? Ele gerou uma grande fé na vida daquela mãe. Aquela mãe se dispôs a ir atrás de Jesus, que era um judeu. E naquela época, um gentio correr atrás de um mestre judeu, gritando do jeito que a mulher gritou aqui, porque a Bíblia diz que ela foi atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente demoniada. E olha que essa mulher era boa de garganta. Ela tinha um gogó ferrenho. Por que eu digo isso? Porque a história diz que ela, gritando, incomodou os discípulos ficou tão preocupado com aquela mulher, gritando atrás de Jesus, que eles disseram assim: mestre, eu fico imaginando Pedro chegando diante de Jesus e assim: mestre, pelo amor de Deus, misericórdia, manda essa mulher embora, ninguém aguenta mais ver essa mulher gritando aqui não, Senhor. Certamente eles chegaram diante de Jesus muito preocupados, mas qual era o objetivo daquela mulher? Era alcançar a bênção que ela estava buscando. Quem era o dono da bênção? Quem era o autor da bênção? Quem é que podia dar a bênção para ela? Quem é que estava passando na cidade dela? Era Jesus. Aí eu te pergunto, ela ia deixar passar a oportunidade? Não. Então, nós devemos aprender que uma grande fé, muitas vezes, nasce de uma grande necessidade. Em segundo lugar, uma grande fé é acompanhada de uma grande humildade. Então veja, aquela mulher, ela demonstrou ter uma grande fé. E toda grande fé, irmão, seja num servo ou numa serva de Deus, ela é acompanhada de uma grande humildade. A fé jamais ela anda com arrogância ou está associada com a soberba. Jamais. A fé na Bíblia, ela está sempre acompanhada pela humildade. Por que eu digo isso? Porque preste atenção na história. Jesus, quando a mulher clama a ele, e Jesus para dialogar com ela, Jesus disse para ela: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Veja, a mulher saiu gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente demoniada. Os discípulos pediram a Jesus para mandar ela embora. De repente, Jesus olha para aquela mulher e disse assim: mulher, não é justo pegar o pão que está na mesa dos filhos e deitar os cachorrinhos que estão ao pé da mesa. Por que Jesus disse isso para ela? Porque naquela época, os judeus consideravam os gentios ou os estrangeiros, os pagãos, os idólatras, como cachorro. Havia um ditado naquela época, no meio da cultura judaica, que dizia o seguinte, que se um judeu devoto fosse no caminho, em alguma estrada de Israel, e de repente ele visse uma mulher gentia, estrangeira, dando à luz, ele não deveria ajudá-la a ter aquela criança. Porque os mestres diziam, porque assim fazendo, se eles fizessem, eles estariam ajudando um cachorro a nascer ao mundo. Ou seja, um cachorro vinha ao mundo. Você vê o tamanho do preconceito daquela época, a divisão que havia entre judeus e gentios, o ódio que havia entre os dois. E aí Jesus se vale desse ditado
para provar a fé daquela mulher. Olha que coisa interessante, né? Jesus nunca considerou ela um cachorrinho, mas Jesus estava provando a fé dela e a humildade dela. Aí veja o que é que ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher se virou para ele. A mulher então revelou a sua grande humildade. Ela disse assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas do seu Senhor. Você percebeu aqui uma coisa? Que ela não xingou Jesus, não chamou o partido de direita ou de esquerda para denunciar ele por racismo. Você percebeu aqui? Que ela se vira para ele e ela não detrata ele, não maltrata ele, não xinga ele, mas ela olha para ele e diz: sim, Senhor. Ela continuou acreditando que ele é o Senhor. Ela não perdeu a fé, mas agora, além da fé, ela revela a sua humildade, porque o próprio Jesus já havia ensinado e dito assim: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado pelo próprio Deus. Pedro diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graças ao humilde. Aquela mulher se rebaixou, ela disse: sim, Senhor, concordo com o Senhor, que eu não sou filha de Abraão, eu não faço parte do povo da promessa, eu não sou judia, eu não faço parte do povo da aliança, eu sou apenas um gentio que sou considerado cachorro, mas tu és o Senhor, e se tu me dá apenas as migalhas do teu poder, o meu problema está resolvido. Você percebe a atenção aqui na fé dessa mulher? Ou seja, ela tinha fé e tinha humildade, ela se humilhou. Veja, ela não quer o pão dos filhos, mas as migalhas da imensurável e infinita misericórdia de Deus. Na sua humildade, ela reconhece que precisava dos milagres de Jesus. Então Jesus olha para ela, vê nela fé. Jesus olha para ela e vê nela humildade. E Jesus então age a favor dela. Então você percebeu aqui que agora vem o terceiro ponto que eu falei para vocês. Em terceiro lugar, uma grande fé recebe uma grande bênção. Então, em primeiro lugar, a fé geralmente é gerada no momento de grande necessidade. Segundo lugar, a fé geralmente é acompanhada de uma grande humildade. E a fé, em terceiro lugar, recebe grandes bênçãos quando ela é depositada de todo o coração ao Senhor nosso Deus. Por causa da fé e da humildade e a persistência daquela mulher, Jesus liberta a sua filha. No verso 28, quando ela diz: Senhor, eu não quero o pão que está na tua mesa. Olha, Senhor, tu tem tanto poder que se tu me der o pão, é muito poder para mim. É muito poder. Eu não estou precisando desse poder todo, não. Eu estou precisando apenas de uma migalha do teu poder. A migalha do teu poder resolve o meu problema. Isso é uma fé tremenda, irmão. Isso é uma fé muito grande. Porque ela olhou para Jesus e disse, quando ela disse isso, Jesus olhou para ela, olhou para os discípulos e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Veja, o próprio Jesus disse: grande é a tua fé. E o que acontece com a grande fé? Ele disse assim: vai e seja feito segundo o desejo do teu coração, ou o que tu queres. E aí o texto diz que naquela mesma hora, naquele mesmo momento, o diabo, o demônio que estava lá no corpo da menina, que estava oprimindo a menina, saiu da menina e ela foi liberta para a glória de Deus. Veja, aquela mãe chegou diante de Jesus com um problema, voltou com uma bênção. Aquela mãe chegou diante de Jesus com humildade, voltou com uma bênção. Chegou diante de Jesus com fé e voltou com uma grande bênção. Então, essa mulher tem muito a nos ensinar. Veja, duas observações aqui no verso 28. Jesus expulsou Satanás à distância e a mãe voltou para casa
com a certeza de que o milagre havia acontecido e a sua filha estava totalmente curada. Veja, quando Jesus disse para ela, vai e aconteça conforme tu queres, ela não perguntou, ela não duvidou. O texto dá a entender que ela virou as costas e foi embora para casa, com a certeza de que chegando em casa, a menina verdadeiramente estava curada. E foi o que aconteceu. E um segundo ponto, uma grande fé é aquela que crê na palavra e é recompensada com a bênção desejada quando nós confiamos em Deus. Lembra do texto que eu falei de Hebreus? Ora, sem fé é impossível agradar a quem, irmãos? A Deus. Você pode agradar, tem gente que tenta agradar a Deus com a aparência, tem gente que tenta agradar a Deus com as obras, tem gente que tenta agradar a Deus com palavras. Deus não quer ser agradado nem pelo teu modo de ser, trajar, vestir, viver. Deus não quer ser agradado porque você dá um dízimo grande ou um dízimo pequeno. Deus quer ver tudo isso sendo feito por fé. Se tudo isso foi feito por fé, por amor a Deus, Ele põe o selo dele, Ele recebe, Ele abençoa, Ele derrama a graça dele. Então, irmãos, irmãs, o que nós aprendemos hoje aqui com esta mulher e com tudo aquilo que a Bíblia nos transmite através do exemplo dela. Primeiro lugar, uma grande fé nasce de uma grande necessidade. Em segundo lugar, uma grande fé é sempre acompanhada de uma grande humildade. E em terceiro lugar, uma grande fé recebe uma grande bênção. Amém? Que Deus possa abençoar a você, a sua família, e que todos nós tenhamos uma grande fé para recebermos grandes bênçãos da parte do Senhor e para a glória do seu nome. Amém. Vamos ficar de pé. Mas não mostram o caminho para encontrá-la. Não é o nosso caso aqui, principalmente nessa noite. Eu já vi pessoas orando e cobrando, né, da pessoa que está recebendo a oração fé. E a gente vê na palavra de Deus que os milagres acontecem pela fé do intercessor, pela fé do necessitado e, em outros casos, pela fé dos amigos do necessitado. Mas tem que haver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, os milagres não acontecem. E hoje Deus mostrou o caminho, que começa pela necessidade. Às vezes você tentou procurar essa fé dentro de você e não conseguiu, porque é bem possível que você esteja se sentindo abastada, suprido, totalmente satisfeito com a vida. Às vezes a pessoa sente esse grau. Eu me lembro da diaconisa Agripina, que dizia que ela não gostava de pregar com o estômago preenchido. Por quê? Porque a pessoa se aproxima de Deus com aquela saciedade, satisfeita, e aí não tem aquele desejo. Então, Deus mostrou o caminho para você hoje. Aproveite esse momento difícil pelo qual você está passando, porque esse é o grande momento para você mostrar que depende de Deus. Quando você olha e entende aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e você se aproxima e sabe que a única pessoa que pode resolver o seu problema é Ele, aí sua fé está
despertada. Então, com toda certeza, Deus falou a muitas pessoas. Nós temos um bom público cultuando virtualmente. Aproveite esse momento, lembrando do hino do Titanic: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Às vezes a pessoa precisa realmente, e você glorifica o nome do Senhor, exatamente porque essa necessidade, essa dor, essa desventura promoveu um desejo de se aproximar de Deus. E a fé, ela é explicada assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Fé não é só crer que Deus existe, mas vem a segunda milha: e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você vai exercitar a sua fé. Não sei como é que está a sua vida, do que você está precisando, mas agora fale com Deus. Fale com Deus. Inicie essa semana, essa parte dos dias úteis da semana, falando com Deus, dizendo a Deus: se o Senhor não intervir na minha vida, se o Senhor não me tocar, eu vou ter grandes problemas, Senhor. Eu preciso da tua intervenção. Dá um basta na tempestade que está balançando o barquinho da minha vida. Toca poderosamente tu que és Criador no meu corpo. Faz com que tudo que faz parte da minha vida biológica seja alcançada, célula por célula, alcançada pelo teu grande e infinito poder, o teu comando de Criador. Cada célula atenda ao teu comando de Criador. Promove isso em mim, Senhor. O Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Faz isso em mim, Senhor. Você que está com câncer, só Deus pode dizer para essas células doentes: parem de avançar, fiquem células saudáveis. Ele pode dizer para suas células saudáveis: fortaleçam-se, vençam a batalha. Ele pode fazer isso, porque Ele é Criador. Ore comigo agora. Ó Deus, a tua palavra foi exposta, e o Senhor muitas vezes tem que nos mostrar o passo a passo para sermos pessoas de fé, para termos fé suficiente para resolver pendências na nossa vida. Ó Deus, nesse instante, cura, liberta, soluciona problemas. Senhor, entra com provisão, entra com solução, entra, ó Deus, até com recriação. E é isso exatamente que o teu Espírito coloca nos meus lábios. Recria, ó Deus. E isso é endereçado a alguém que está precisando dessa intervenção do Criador no seu corpo. Penetra nesses nervos, nesses músculos, nesses ossos e em todo esse organismo, em cada célula. Recria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós queremos, Senhor, ouvir o testemunho dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a entender que uma pessoa agora acabou de ser alcançada. Nós te louvamos, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor. Que
o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. E agora, Senhor, fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, que todos os que cultuaram nessa noite se sintam fortalecidos na fé. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus.